Vamos lá, pessoal. Nossa terceira aula do dia, geografia, tá? Falando um pouquinho de espaço geográfico e mais algumas coisas que vamos ter que ver na aula de hoje, tá? Espaço geográfico, nós já comentamos na aula passada, aquele que foi criado e modificado pelo homem ao longo do tempo, sempre buscando suprir as suas necessidades, tá? Então a gente já tem essa ideia aí, falamos na aula passada sobre isso, né? O que seria esse espaço natural, esse espaço geográfico aí? Então vamos pegar agora três conceitos importantes, pessoal. Ó, território, espaço natural, espaço geográfico. Bom, primeiro eu quero começar a conversar com vocês sobre território, né? O que é território? Bom, vamos pegar pelo conceito da nossa apostila aqui, ó. Território, quando usado, deve estar associado a uma extensão física de terra de um estado, por exemplo, que possui suas fronteiras definidas, exercendo sua soberania. Pessoal, território é quando eu me refiro a um estado com letra maiúscula, tá? A palavra estado com letra maiúscula, com E maiúsculo, ela me remete ao país, né? A minha nação. Então, o meu território, tá? Ela é o território da minha nação. No nosso caso aqui, o território brasileiro. Então, o território é tudo que abrange o Brasil. E nós temos, para demarcar um território, nós temos as chamadas fronteiras. Então, por exemplo, se eu sigo por qualquer ponto do Brasil e vou sair do meu território brasileiro, eu vou dar de frente com uma fronteira que delimita o meu território com o território de outro estado, né, de outra nação. Então, o território, ele tem as suas limites, né, as suas fronteiras bem definidas, e dentro dessa limitação, esse estado, essa nação, exerce a sua soberania, tá? Então, sempre que a gente estiver falando de nação, de país, falaremos de território. E, para demarcar um território, existem as fronteiras. Agora eu quero comentar um caso curioso com vocês, talvez vocês não saibam. Sempre que eu falo de país, um país para o outro, eu tenho que passar a fronteira. Vocês sabem como é que significa, como é que chama quando eu mudo de um estado para o outro? Divisa, tá? Então, sempre que eu vou mudar de um estado para o outro, essa delimitação, ela recebe o nome de divisa. E quando eu vou passar de um município para o outro, essa delimitação chama-se limite, tá? Então, é uma coisa de ordem crescente. Município para município existe um limite. Quando acaba um e começa o outro. De um estado para o outro, divisa. Acaba um estado, começa outro. E de um país para o outro, fronteira, tá? Então, esse é importante a gente ter essas delimitações aí para poder conhecer um pouquinho, tá? E o espaço geográfico, pessoal, somente existe quando o espaço natural passa a ser modificado. Até então ele é espaço natural, não sofre alteração do homem. Começou essas modificações aí, ele se torna espaço geográfico, tá? Não vou ficar muito nisso porque isso já é aula anterior, tá bom, pessoal? Nós delimitamos esse espaço porque temos como objetivo suprir nossas próprias necessidades, como eu falei. Então esse espaço geográfico se torna modificado conforme a minha necessidade. Só que aí, pessoal, eu quero dar um pulo aqui, ó, e quero perguntar a vocês. Já que eu tenho um espaço geográfico já pronto, eu preciso me localizar nesse espaço geográfico. Então vamos falar um pouquinho agora de localização, tá? Por que existe essa necessidade de localização? Porque os caras precisam se locomover dentro desses espaços, né? Então, para isso, eu preciso me localizar. Claro que atualmente isso é mais fácil, mas durante a formação da nossa sociedade, tudo era mais precário, né? Então, olha que interessante. A necessidade de se localizar sempre foi e é de grande relevância para o homem, né? Claro que os avanços da humanidade se deram graças à capacidade de se localizar, né? Por isso que os nossos queridos homens brancos, né, portugueses, conseguiram encontrar aqui a América, os espanhóis também, né? Ao longo da nossa história, pessoal, surgiram vários tipos de instrumentos de localização, tá? A primeira dela tá aqui ao ladinho da apostila aí, ó, a rosa dos ventos. Mas ainda vamos destacar a bússola, o cruzeiro do sul, o próprio sol, enfim, vários objetos. Mas esse ao lado aí, a rosa dos ventos, nós vamos destacar um pouquinho eles aí, né?
todos nós, quando criança, já fizemos esse trabalhinho lá na escola, né, da rosa dos ventos. E por que ela serve? Ela serve para quê? Marcar os pontos cardeais, colaterais e também subcolaterais. Mas agora nós vamos falar apenas de dois, cardeais e colaterais. Então vamos lá. Quais são os pontos cardeais? Eles são 4: norte, sul, oeste e leste. Lembrando que as siglas entre parênteses aí, elas têm uma conotação mundial, por isso elas estão em inglês, né? Por isso que é diferente da nossa, mas isso é detalhe. Norte, sul, oeste e leste. Esses são os pontos cardeais em qualquer lugar do mundo, tá? Já os colaterais, pessoal, eles são o quê? O sudeste, que é um ponto entre o sul e o leste. O nordeste, que é entre o norte e o leste. O noroeste, que é entre o norte e o oeste. E o sudoeste, que é entre o sul e o oeste, tá? Então, repetindo, colaterais são sudeste, nordeste, noroeste e sudoeste, tá? André, eu tenho que gravar isso? Deve aparecer na nossa avaliação. Temos que saber sim. Vamos repetir. Cardeais, norte, sul, leste, oeste. Colaterais, sudeste, nordeste, noroeste e sudoeste, tá bom? Então, essa é a rosa dos ventos, que a gente usa para nos localizar. Existem outros, pessoal, e eu vou destacar mais alguns para vocês aqui, ó. Outro que nós vamos destacar, tá? São as coordenadas geográficas, pessoal, normalmente utilizadas pela navegação, mas nós temos que saber conceitualmente como funcionam, tá? As coordenadas geográficas são um sistema de linhas imaginárias que atravessam o planeta, o globo, né? Os mapas do globo, tá? Normalmente utilizadas com um cruzamento entre um meridiano e um paralelo, que se torna um ponto de localização, tá bom? Os paralelos, então, a gente vai entender, porque eu falei dois nomes aqui que eu não tinha falado até então, paralelos e meridianos. O que é isso, André? Olha para a sua apostila ou olha para o meu vídeo aqui para nós entendermos. Paralelos são linhas paralelas à linha do Equador. Mas o que é a linha do Equador, pessoal? Vamos pegar um mapinha aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Não consigo mostrar porque eu não tenho como marcar aqui, mas eu vou tentar marcar aqui para vocês. Ó. Não tem como. Vamos lá. Tem uma linhazinha bem no meio desse globo aí, ó, chamado linha do Equador. Ela é uma linha imaginária e ela corta o planeta ao meio, tá? Para que ela serve? Para dividir o hemisfério norte, que está em cima, do hemisfério sul, que está abaixo, tá? Além dessa linha do Equador, existem várias outras linhas que são paralelas a ela, que vão circundando o globo, tanto para cima quanto para baixo. As três mais importantes são a do Equador, bem no meio, o Trópico de Câncer, que fica no hemisfério norte, e o Trópico de Capricórnio, que fica no hemisfério sul. Essas aí são importantíssimas. Mas como eu falei, existem várias traçadas paralelamente que vão ser utilizadas na localização. Daqui a pouco você vai entender melhor. Repetindo, paralelos então, o principal deles, linha do Equador. Serve para quê? Dividir o hemisfério norte do hemisfério sul, tá bom? Já os meridianos, pessoal, são praticamente a mesma coisa, ó. São linhas imaginárias, tá? Deixa eu me colocar para cá, ó. São linhas imaginárias que saem lá do Polo Norte e vão até o Polo Sul, cortando todo o globo. Só que o quê? Não na horizontal, mas sim na vertical, tá? O paralelo o meridiano mais importante é o meridiano de Greenwich, pessoal. Vou destacar aqui para vocês, ó. O meridiano de Greenwich, ele é o principal meridiano. Ele está localizado na Inglaterra, em Londres, e lá tem um observatório chamado Greenwich. Então, por isso, esse meridiano passa bem no meio ali. O pessoal chamou de meridiano de Greenwich. Como a mesma situação dos paralelos, existem detalhe. O meridiano de Greenwich serve para quê? Para separar o Ocidente, que é onde nós vivemos, do lado oriental do planeta, tá? Então, assim como o meridiano de Greenwich, existem várias linhas que são traçadas norte a sul para um lado e norte a sul para o outro. Essas linhas também, além de ajudarem na localização, são
extremamente importantes, serve também para o outro detalhe. Vocês estão vendo aí que são várias linhas, né? Cada linha dessa aí, pessoal, também é responsável pelos fusos horários, porque cada linha dessa, a partir do meridiano de Greenwich, para o lado esquerdo, ou seja, para o ocidente, ela diminui 1 hora, cada linha. E para o lado do oriente, ela aumenta 1 hora. Por isso que quando a gente fala assim, que horas são agora lá nos Estados Unidos? Os horários são diferentes, porque cada meridiano desse tem uma questão de horas a partir de Londres. Londres é a hora 0. E aí a gente vai contando as horas a partir dali, tá? Entendido então o que é meridiano, entendido o que é paralelo. Mas o que isso tem a ver com a localização? Aí que nós vamos ver. Olha que interessante, pessoal. Os meridianos e os paralelos são responsáveis por criar a latitude e a longitude. Aí sim são importantes para a localização. O que é latitude, pessoal? Olha que interessante. Latitude são pontos situados ao norte do Equador, ou seja, acima da linha do Equador, que vão variar de 0 na linha do Equador até 90 graus para cima, para o norte, tá bom? Do mesmo modo, ela varia de 0 na linha do Equador a menos 90 graus quando for para o sul. Então, as latitudes sempre vão variar de 0 a 90. Vão ser positivas se forem para o norte e vão ser negativas se forem para o sul. Só isso tem que gravar, tá bom? Latitude sempre de 0 a 90. Já a longitude é um ângulo formado entre o meridiano de Greenwich e em qualquer outro ponto da Terra, tá? Então, ele sempre vai variar entre 0 a 180. Se for, tá, para oeste, é negativo. Se for para leste, é positivo. 0 a 180 para leste, 0 a menos 180 para oeste, tá? Então, falamos em latitude, 0 a 90. Falamos em longitude, 0 a 180, tá bom? Isso é muito importante a gente saber, pessoal, tá? Então, com isso, nós encerramos as localizações. Então, gravem a Rosa dos Ventos, deem uma olhadinha novamente, latitude e longitude, fechou? Geografia, nessa primeira parte, nós encerramos e na semana que vem eu entro com a matéria nova para vocês, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.